8 horas e 33 minutos. Hoje é dia de seleção brasileira enfrentar a duríssima seleção da Alemanha. Você sabe que eu tenho aquela camisa que resolve qualquer parada, né? A camisa da sorte eu vou usar hoje, estou pensando em usar faltando 15 minutos para terminar o jogo. Vou deixar vocês sofrendo até o final. Depois eu vou lá e resolvo o problema usando a minha camisa da sorte. Está conosco aqui o candidato do PMN ao governo, deputado estadual Marco Antônio Chico Preto, com o seu vice Gustavo Braz, para fazer mais uma rodada das entrevistas com os candidatos ao governo. Bom dia, deputado Chico Preto, como vai? Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, agora como candidato ao governo. Sim, bom dia, Ronaldo, Marcos Santos, Gustavo, enfim, a todos aqui do estúdio, aos telespectadores e ouvintes da Rádio Tiradentes, do Sistema Tiradentes de Comunicação. Prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, agora desta vez, como candidato ao governo, porque o PMN confirmou a minha candidatura do Gustavo no último dia 30 de junho. E aqui nós estamos para bater um papo contigo e mostrar que o Amazonas merece muito mais do que está. O Marcos Santos levantou a hipótese aqui, no dia posterior à sua candidatura, que o senhor aguardou até o último minuto para ver se seria senador na chapa do candidato Eduardo Braga. Houve isso realmente? O senhor esperou? Houve essa conversa ou não? Ronaldo, você me dá a oportunidade de ampliar um pouco mais essa questão. Durante os meses que antecederam as convenções, eu tive a oportunidade de conversar com o Marcelo Ramos, eu conversei com a Rebeca Garcia, eu conversei com o Issa Abraão, eu conversei com o Eduardo Braga, eu conversei com o Navarro, conversei com o Melo. E no processo político, o diálogo não é pecado. Você dialoga, você busca convergência dentro daquilo que é possível. Mas o resumo da ópera é que não houve a possibilidade de convergência programática, ou seja, que ações nós podemos desenvolver em conjunto, que ações nós acreditamos que são boas para o Amazonas. As discussões sempre se resumiam a posições, a cargos. Você joga em que posição? Você vai ser senador, vai ser vice, vai ser governador. Então, nós entendemos que esse tipo de encaminhamento não era aquilo que sustenta a nossa candidatura. Nossa candidatura ela se sustenta por um conjunto de ações, de sonhos, de crenças, de que o Amazonas pode desenvolver, pode enfrentar, para que não só serviços públicos, saúde, educação, infraestrutura, segurança, sejam melhores, mas como também os resultados de economia do nosso Estado possam ser melhor. Então, não chegando a esse denominador comum, o PMN manteve a sua primeira posição. Nunca houve do PMN uma declaração minha ou de qualquer membro do PMN que nós estávamos negociando candidatura de Senado, de deputado. Houve desde o início, quando assumimos o PMN em outubro do ano passado, que o PMN teria candidato ao governo do Estado. E aqui nós estamos com candidatura confirmada para o governo do Amazonas. Qual é a sua posição? O senhor é oposição ao governo do Estado com José Melo e a sua posição em relação ao ex-governador e senador Eduardo Braga? Qual é? Marcos, nós temos uma candidatura independente. A nossa candidatura nasce da independência que nos caracteriza. Nós haveremos na Assembleia, como deputado, promover as críticas, assim como fizemos nesse episódio agora de um precatório que o governo do Estado por pouco não pagou, precatório inflado em quase 200 milhões de reais, que foi cancelado por decisão do Tribunal de Justiça. Nós vamos manter uma postura independente, reconhecendo e votando favoravelmente aquilo que é bom, como fizemos agora, em toda a reestruturação da Polícia Civil, da Polícia Militar. A candidatura independente me permite, Marcos, me posicionar contra aquilo que efetivamente nós não compreendemos, não aprovamos, e me permite aprovar com a mesma serenidade aquilo que faz bem. Então essa vai ser a nossa postura com Melo, com Braga, com qualquer outra pessoa que esteja dentro desse processo. Ainda assim, as críticas feitas agora são todas ao governo Melo. Eu estou deputado e o Melo é governador. E qual seria a crítica que o senhor teria ao senador Eduardo Braga? As críticas à caminhada dele como candidato ao Senado, como opositor nesse momento, como seu adversário? Marcos, nós somos candidatos porque nós entendemos que a contribuição dada pelo senador Eduardo Braga e a contribuição dada hoje pelo Melo não são contribuições que trouxeram excelência na prestação de serviço, eficiência. Então nós entendemos, eu e Gustavo, e entende o PMN, que o Amazonas, agora com o advento dos próximos 50 anos, precisa ser mais ousado, precisa ser mais aguerrido com relação à infraestrutura, com relação à prestação de serviços públicos. Vocês estavam falando ainda há pouco de internet. O Amazonas, até o presente momento, Marcos, nos últimos 12 anos,
não apresentou um único projeto contra o Fundo de Universalização de Telecomunicações do Brasil, o FUSH. Nós temos 16 bilhões de reais no governo federal esperando projetos. E os estados devem apresentar esses projetos. Projetos para levar banda larga, quem sabe aos 20 maiores municípios desse estado. Então, esse tipo de ausência, esse tipo de postura que nós, uma vez no governo do estado, pretendemos, como disse, essa ousadia, essa forma aguerrida de promover os investimentos e as decisões que não foram tomadas nos últimos anos. Bom, vamos falar aqui, depois eu quero insistir no tema sobre a independência do deputado Marco Antônio Chico Preto, mas eu quero apresentar o candidato a vice, Gustavo Braz. Vamos apresentá-lo na própria voz dele. Ele que se apresente, por favor. Quem é o senhor? O senhor vem de onde? Qual é a sua... quando começou a sua incursão na política, a sua incursão em partidos? Por favor, se apresente ao nosso ouvinte telespectador. Bom dia. Primeiramente, bom dia, Ronaldo. Bom dia, Marcos Santos. Bom dia, ouvintes, telespectadores da Rede Tiradentes. É uma enorme satisfação estar aqui. Eu agradeço a oportunidade, principalmente essa oportunidade de abrir também espaço para que os vices se apresentem, para que os governadores tragam, né, o seu projeto, a sua forma de olhar a política está aí. Ronaldo, assim como você, eu sou do interior de São Paulo, né? Eu vim para cá há 14 anos, estou aqui e agora chegou a hora de eu contribuir com tudo que o Estado já fez por mim. Qual é a sua formação profissional? Eu sou advogado, Ronaldo. Eu sou advogado, sou especialista em Direito Processual Civil e terminando agora também uma especialização em Direito Tributário. Na política, Ronaldo, eu sou político, né? Eu milito, eu faço política, ainda que no espaço restrito da minha profissão, do meu condomínio, como homem comum, mas eu sou participativo. Eu tenho minhas convicções, eu sou político, Ronaldo. Ok. Bom, a gente vai voltar a falar com o candidato Gustavo Braz, que é o candidato a vice. Voltando aqui com o Marco Antônio Chico Preto, que vem dizendo que vai fazer uma campanha de independência. Como é que será essa independência? O senhor teve, no passado, muitas vinculações. O senhor era o C do ABC do Eduardo Braga, né, daquele grupo denominado, que a imprensa convencionou chamar de ABC. E depois também esteve junto de Omar Aziz. O senhor esteve muito próximo dos dois políticos, né, que estão aí em campos opostos hoje. Como é que será essa independência aos dois grupos? Ronaldo, mais uma vez a tua pergunta é oportuna, porque me permite amplificar um pouco mais isso aí. Eu convivi com o Eduardo Braga, eu convivi com o Mestrinho, eu convivi com o Omar, porque ganhei eleições ao lado dessas personalidades. Eu ganhei e perdi eleições. O processo político não é só de vitória, mas também de derrota. E quando ganhei as eleições, não me faltou coragem para, durante o exercício do mandato, um como governador e eu como deputado, de defender aquilo que me trazia daquele palanque. Então, ao lado do Eduardo, eu pude defender na Assembleia, por exemplo, a realização do Prosamin, a construção do Proama. O Chico Preto estava lá na Assembleia, levantando a sua voz, defendendo o Prosamin, defendendo o Proama, no momento em que poucos acreditavam. Mas não me faltou independência para discordar de caminhos que estavam sendo trilhados, ora pelo Eduardo Braga, ora pelo Omar Aziz, e da mesma forma que você entra, você sai. Eu entro pela convicção daquilo que era bom. Prosamin é bom, Ronda no Bairro está cumprindo o seu papel em que mereça ajustes, mas foi uma boa iniciativa, Proama. E então, a independência com que eu abracei estas questões é a mesma independência que me fez, em determinado momento, discordar de caminhos ou de posturas tolerantes com relação à administração, que enfim, trouxeram desmotivação da minha parte em continuar defendendo as administrações que ganhei eleições ao lado. Então, a independência é isso. Você pode, de cabeça erguida, defender aquilo que é bom, aquilo que tem futuro, aquilo que faz bem, mas você pode, da mesma forma, criticar. Eu acho que essa minha lógica incomoda muita gente, porque ou você defende tudo, ou você não defende nada. Então, acho que não é por aí. Eu não pretendo, nessa caminhada, Ronaldo, fazer como alguns. Eu acho que a gente não precisa destruir tudo que está aí para a gente reconstruir. Tem uma máxima que me move, enquanto pessoa, que é a máxima do Newton. Eu vi mais longe porque eu vi dos ombros de gigantes. Existem coisas boas que foram feitas. Você não pode negar o OEA. Você pode ter todas as críticas ao amazonino, mas a OEA foi uma iniciativa que torna a OEA, na minha opinião, o maior projeto de desenvolvimento socioeconômico desse Estado.
Depois da Zona Franca, o EA é o maior projeto. Então nós precisamos ter a humildade, o equilíbrio para entendermos que coisas boas foram feitas e que nós podemos pegar a partir daí, melhorá-las e ampliá-las. Bom, o senhor já está em campanha? Já está com um bloco na rua? Estamos aqui já pedindo voto, inclusive o seu e do Ronaldo. Qual é a sua estratégia para o interior do Estado? Marcos, nós sabemos das nossas limitações orçamentárias, isso é fato. Nós não teremos o poderio que o Braga vai ter, que o Melo vai ter. A briga de Davi contra Golias. E adivinha quem é o Davi e adivinha quem é o Golias nessa história. Quantos partidos estão com o senhor? Nós estamos sozinhos. Sozinhos. Qual nós caminhamos sozinhos nesse momento. Nós temos 1 minuto e 20 por período. Em 1 minuto e 20, nós entendemos que vamos transmitir com ousadia, com dignidade, com alegria, vamos transmitir a nossa mensagem. É muito mais que os 15 segundos do Enéas, né? Muito mais, muito mais. Vamos transmitir com dignidade, com alegria, nós vamos transmitir a nossa mensagem. Nós vamos começar com uma lógica dos municípios mais próximos. Se obtivermos aí boas contribuições de campanha, porque isso também faz parte desse dia a dia, você conversar com pessoas que acreditam no teu projeto, que estariam dentro das suas condições dispostas a colaborar para que você tenha estrutura de chegar a municípios mais distantes. Quanto é que você vai gastar na campanha? Nós fizemos um primeiro orçamento, algo em torno de R$2 milhões. Isso pode chegar lá ou pode ultrapassar, mas nós colocamos a declaração de gastos a até R$2 milhões no primeiro momento. Uhum. E acha que alguém vai colaborar com o senhor? Já tem Nós temos pessoas que vêm sinalizando. É claro, não encontrarei alguém que vai contribuir com os R$2 milhões. Eu posso encontrar várias pessoas que contribuem com R$10 mil, com R$5 mil. E isso vai ser muito bem-vindo. Não só porque alguém que se dispõe a colaborar com R$5 mil para a tua campanha acredita em ti e de repente está contribuindo com o máximo que ela pode. Então, é o ato da contribuição que nos faz crer que realmente o caminho que nós estamos trilhando é o caminho correto, é o caminho que precisa ser trilhado. Guto, o candidato a vice aqui na chapa do Marco Antônio Chico Preto. Você disse há pouco que é político, né? Sua formação é direito, mas você é político. Você podia definir melhor isso para a gente aí? De que forma? O senhor não apareceu com mandato ainda, mas isso não significa que todos nós não sejamos políticos, apesar de não termos mandato. Mas eu queria que o senhor definisse melhor para o eleitor o que o senhor chama de ser político. É verdade. Eu acredito que não é necessário nós termos um mandato eletivo para sermos políticos. Marco, em virtude das lutas do passado que acabaram pela redemocratização, eu faço parte de uma geração que teve oportunidade, né, de trabalhar, teve oportunidade de estudar, de se preparar, mas que infelizmente eu não sei, ela acabou por se acomodar, né, e deixar que outros que estão aí há mais tempo tomassem o leme do nosso destino, do nosso barco, né? E o que está aí hoje não me representa. E assim como não me representa, eu tenho certeza que não representa milhares de pessoas da minha geração, essa geração abaixo de 40 anos, essas outras pessoas todas aí que não se veem em nenhum desses grupos. E é nesse ponto aí, né, que eu cheguei e percebi que eu teria duas opções. Ou eu me omitia ou ia para a luta. Então eu resolvi, né, que eu ia entrar em campo. Estamos na época da Copa do Mundo, a gente usa esse jargão. Eu resolvi entrar em campo. E nesse momento eu conclamo a toda essa geração que, assim como eu, que não se vê representado por nenhum grupo que está aí, por essa política, para que venha fazer parte dessa luta, que entre com a gente nessa batalha aí, para que a gente consiga retomar esse leme e fazer conseguir retomar e fazer melhorar o destino do nosso estado aí, do nosso país. Eu gostaria de perguntar aqui ao deputado Marco Antônio Chico Preto, que já sofreu uma baixa no começo da campanha. O seu candidato ao Senado, como diz, arregou o Anoar Samad? O nosso candidato ao Senado está ali, olha, o Jonatas Almeida, ex-presidente do sindicato. Esse é o novo, né? Porque teve um outro. Sim, tão preparado quanto. Homem, funcionário de carreira, concursado dos quadros da Cefaz, ex-presidente do Sindicato dos Fazendários, alguém que com certeza vai orgulhar muito o Partido da Mobilização Nacional. Eu não tive a oportunidade de conversar com o Anoar após a sua decisão. A primeira decisão foi de ir conosco à convenção e apresentar-se como candidato em função do consenso dentro do partido. Dias depois, eu fui informado de que, por razões em nível pessoal,
o ANOA havia recuado da sua primeira decisão. O partido rapidamente se reuniu e reconheceu que o Jonatas Almeida, nosso candidato aí, com o número 333, nós vamos chamá-lo oportunamente. Ele semana que reúne vem. as condições suficientes para representar o PMN num debate. E eu exatamente ia te fazer esse apelo, Ronaldo. Nós temos uma única vaga para o Senado Federal nesse momento. Acho que é importante a imprensa da nossa cidade, do nosso estado, realizar debates em torno da expectativa que o Amazonas tem do senador que será enviado para Brasília, um momento de Zona Franca 50 anos, de reforma tributária, de reforma política. Nós precisamos ter quadros que representem e tenham profundidade para representar o Amazonas nesse cenário de debates importantes que, na minha opinião, acontecerão a partir de 2015. Como é que o senhor está em relação à eleição presidencial? O PMN tem apoiamento declarado ao candidato Aécio Neves. Eu não tive nenhum contato com o Aécio, talvez isso transcorra ao longo da eleição, mas nós vamos focar aqui efetivamente na nossa eleição, no quadro estadual, no quadro regional. Se acontecer algum tipo de contato com o Aécio, nós temos assim toda a vontade de mergulhar de cabeça na caminhada do Aécio, porque eu tenho a convicção de que o Aécio não tem sobre si o ranço que tinha Serra, que tinha Alckmin com relação à Zona Franca. Eu acho que o Aécio tem uma visão muito mais ampliada, holística, do que representa a Zona Franca e o Amazonas para a nação brasileira. Então, ele não tem o ranço que tinha o Alckmin e o Serra. Tem muito ranço aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. O senhor acompanhou como parlamentar e como amazonense, claro, essa discussão em torno dos 50 anos da Zona Franca de Manaus. Saiu da Câmara, está agora no Senado. Ainda há vários probleminhas ali a serem superados para que essa aprovação ocorra. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Eu penso que o mais difícil nós já superamos, até porque no cenário de 513, todo mundo ali adotou em Zona Franca. Todo mundo dá pitaco, todo mundo opina. Num ambiente onde o governo, inclusive, tem uma composição política melhor, a Dilma tem uma situação melhor dentro do Senado Federal, ao invés daquilo que tem na Câmara. Uma proposta da Presidência da República, eu entendo que nós teremos menos trabalho. Não estou dizendo que não teremos, mas teremos um ambiente mais favorável para que nós tenhamos aí a prorrogação por outros 50 anos. E caberá à nossa geração, Marcos, a partir daí, de impulsionar aquilo que até hoje o Amazonas não impulsionou. Porque muita gente me pergunta qual será o próximo estágio, qual será a Zona Franca 2.0 a partir dos próximos 50 anos. Eu vejo com clareza biotecnologia, indústria de fármacos, mas para isso, até o presente momento, não houve impulso por parte. E aí eu acho que é uma responsabilidade do governo do Amazonas que tem que ter foco nisso. O CBA está aí até hoje sem personalidade jurídica. Eu acho que esse é papel também da política regional, de cobrar do governo federal um posicionamento sobre esse instrumento fundamental para o próximo momento da Zona Franca com o advento dos 50 anos. Fármacos e biotecnologia dependem muito de base educacional, né? Uma coisa que nós não temos. Como até hoje não temos os fármacos e a biotecnologia. Mas tem uma coisa que está na mão, tá muito evidente como alternativa econômica para o Amazonas, que é o turismo. Perfeito. Porque uma das consequências da Zona Franca foi deixar intocado o interior. Perfeito. Então, o que é um problema hoje pode ser a grande solução. Você vê Novo Airão, São Gabriel da Cachoeira, Presidente Figueiredo, são municípios que estão com a natureza entregando a estrutura básica para as pessoas fazerem turismo. O senhor pretende investir nessa área? Marcos Santos, o turismo, na nossa opinião, é um dos segmentos capaz de responder de maneira mais rápida e a contento hoje para esse ambiente que clama por nova atividade. A Zona Franca, nesse momento, acho que está com a sua atividade econômica já, como diz o caboclo, no tucupi, já está no teto. O advento dos 50 anos, eu acho que vai trazer um novo ambiente. Eu acho que nós aumentamos a nossa atividade econômica com os outros 50 anos. Mas o turismo não tenha dúvida, um segmento capaz de gerar emprego, renda, trabalho. Mas é preciso que o governo do estado tenha uma postura mais proativa com relação a essa questão do turismo. Um dado que me chamou a atenção, Marcos Santos, foi que a UOL, Universo Online, disse que o Teatro Amazonas é o terceiro maior ponto turístico no Brasil visitado durante a Copa do Mundo. Ou seja, as pessoas estavam procurando o Teatro Amazonas, querendo conhecer o Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas foi construído há mais de 100 anos atrás. Você veja, há 100 anos atrás, aquilo que era um elefante branco, hoje se torna
o maior ponto para o Amazonas de visitação turística. Então, o governo do Amazonas precisa ter essa noção de construir um ambiente fiscal, parafiscal, de investimento, de parceria público-privada, que tragam para cá elementos que compõem esse cenário do turismo. Uma indagação que eu me faço é o seguinte: nós estamos na cidade de Manaus e o nosso maior centro gastronômico público, tirando o shopping, tirando isso, é a Praça do Dom Pedro. A gente precisa, acho que, de um grande centro gastronômico, porque são dos componentes de atrativo turístico. O nosso maior aquário hoje na cidade de Manaus, com todo respeito, é o do Andim, ali na Praça 14. Nós não temos um aquário. Aonde é esse aquário? O Andim. O que é o Andim? Lá em frente ao UEA, onde era a Embratel ali. É ali um clube. O aquário da fauna amazonense é no Andim. Você vê, isso é uma vergonha. Marcos... Então, nós precisamos ter, eu acho que ousadia, quando eu digo nós vamos ter ousadia, é exatamente de entender que o governo do Amazonas não precisa fazer tudo, mas ele precisa criar um ambiente favorável à iniciativa privada, e nós temos aqui incentivos fiscais, financiamento através da FEAM, nós temos ferramentas que, se articuladas e com o interesse do governante e do governo, nós temos condições de atrair para cá novas atrações, belos empreendimentos que somem nessa cadeia do turismo. A gente precisa ter, olha, a Costa Rica, você sabe disso, que tem uma atração onde um bondinho passa por cima da Copa das Árvores. Nós temos aqui uma reserva Duque, um ambiente perfeito para esse tipo de atração e que atraia cada vez mais o turista para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas. Costa Rica está criando pelo turismo ecológico um atalho para entrar no primeiro mundo, né? Os índices dela já são todos altíssimos. Pois é, nós temos aí. Então, ferramentas nós temos, acho que está faltando um pouco de gestão, de vontade, de que o governante possa capitanear esse projeto de expansão do turismo no estado do Amazonas. Bom, Ronaldo, você ia falar que é uma vergonha, e eu já raciocinei nessa linha aí. É uma vergonha que, para a gente ver um pacu e um bodó, para a gente mostrar para uma criança um pacu e um bodó, você vai ao aquário de Washington, você encontra lá o pacu e o bodó. Em Gênova também, na Itália. Em Gênova tem lá um aquário só de peixes da Amazônia. Pois é, você vê, tem Barcelona, tem Lisboa. Você precisa ir à Europa ou aos Estados Unidos para poder mostrar para a criança: olha, esse aqui é o bodó, porque aqui você não vai encontrar. E aquele aquário de Lisboa, você paga lá $50, $60 por pessoa, e é assim o dia inteiro, olha, lotado de gente, entra uma máquina de fazer dinheiro aqui. As pessoas aí não entenderam aqui que pode fazer um instrumento. E é uma coisa relativamente simples, né? Simples, porque nós estamos aqui com a matéria-prima na mão, com o rio, com os peixes, com a nossa eu sonho, sabe, Marcos, Ronaldo, com o centro da cidade, veja, que tem belas iniciativas, mas eu sonho com uma rua que poderia se chamar Interior Street no centro da cidade, onde você encontraria um pouco da cultura dos 62 municípios. Então você imagina uma daquelas ruas revitalizadas próximo à antiga prefeitura, onde você teria a representação de Quari, de Parintins, de Tefé, São Gabriel, todas com as suas tradições culinárias, danças, músicas, tudo representado numa única rua, com a articulação do governo do estado, para que o turista pudesse conhecer aqui em Manaus um pouco dessa cultura. Criatividade o que precisa é ousadia, vontade de fazer, decisão para realizar. Eu gostaria de encerrar aqui a entrevista fazendo uma pergunta ao Gustavo Braz, candidato a vice. Como é que vai ser o vice Gustavo Braz? Vai ser o vice que vai ocupar uma secretaria? Vai ser aquele vice proativo, como disse aqui o Marco Antônio Chico Preto? Qual será o seu papel? Com certeza proativo. Nosso governo, Ronaldo, vai ser um governo de parceria. Nós vamos governar juntos, né? Eu vou trazer a minha experiência profissional como militante, né, na área da advocacia para dentro do nosso governo. Minha participação não vai ser somente técnica ou burocrática. Eu vou escutar, vou dialogar com os diversos setores da sociedade, eu vou buscar articular junto com a Assembleia Legislativa. Eu e o Chico, nós vamos percorrer os rincões do nosso estado. Ronaldo, é ingenuidade nossa pensar, né, que o nosso estado, de tamanho continental, consiga ser governado por 2 ou 4 mãos. Então, vou articular realmente, vou trabalhar. Enquanto o Chico estiver focado num ponto, eu estarei em outro ali, propondo soluções, buscando resolver o problema e realmente procurando os desafios. Obrigado pela sua participação aqui. Marco Antônio Chico Preto, muito obrigado. Espero tê-lo em outros encontros que faremos aqui durante essa jornada política. Ronaldo, Marcos e a todos muito obrigado, mas nesse dia que o Brasil vai jogar, o que eu queria desejar mesmo é que
a nossa seleção tivesse hoje uma vitória maiúscula contra a Alemanha. Maiúscula, tão maiúscula quanto aquela que foi em 2002. Acho que o brasileiro está precisando disso nesse momento, não só pelo advento do Neymar, mas isso seria algo que massagearia o coração, o ego do brasileiro, e eu torço para que hoje o Brasil entre em campo e saia de lá com uma vitória maiúscula. E com relação ao Amazonas, fica aqui a nossa certeza de que o Amazonas merece mais, e essa decisão vai estar no coração e nas mentes de todos aqueles que acreditam no nosso Amazonas. 33 confirma no dia 5 de outubro. Muito obrigado. Agradecemos então ao Marco Antônio Chico Preto, candidato do PMN ao governo, e seu vice Gustavo Braz, que estiveram conosco hoje em mais uma rodada de entrevistas. Faltam ainda o Ebert e o Navarro. Para encerrar, tem mais candidato? Acho que não. Bom, esperamos encerrar essa semana e na semana seguinte começar com os candidatos ao Senado. Ronaldo, e o ouvinte aqui já está dizendo, olha, mas no Mercadão tem Bodó e Pacu ali à vontade, sim, mas nadando mas e tem que estar vivo, vivo, né? Não,